Bom dia, irmãos abençoados, eleitos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Esse povo que é a flor de Jesus, é o jardim de Jesus, que é a menina dos olhos do Pai. Esse povo hoje se reúne num dia de domingo pela manhã. Nós não escolhemos a praia, nós não escolhemos nada para satisfazer os desejos da nossa carne, mas nós viemos hoje glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, porque hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, depois do nosso culto, nós iremos ter a nossa confraternização de uma vez no mês, e nós louvamos a Deus por isso, porque tudo caminha da forma de Deus, como Deus quer, como Deus comanda, porque a vontade do nosso Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, sinta-se abençoado, sinta-se muito privilegiado por este amor incondicional que o mundo não conhece, mas que ele olhou para nós e disse: você é meu, vem para mim, sou eu que cuido de você. Amém? Então, hoje, nós mais uma semana, para a honra e glória do nome de Jesus, louvamos o nome daquele que vive e reina para sempre. Você pode aplaudir o teu Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai. E hoje nós temos um visitante, é um irmão muito amado do Senhor, a menina dos olhos do Pai, uma pérola que veio hoje nos visitar. O nome dele é o irmão Arnaldo. Lembrei nada, irmão, escrevi para não esquecer. Mas seja muito bem-vindo, meu irmão. Você faz parte dessa família, a família de Jesus. Fique à vontade, essa é a sua família. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Glória a Deus. O nome do nosso culto hoje é Ele derrota o nosso inimigo. Sofonias 3,15 diz: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecemos o teu nome e a tua majestade, porque nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. Este lugar, Pai, é o celeiro do teu povo, Senhor. Este lugar, Senhor, é o refúgio das ovelhas. É onde nós nos reunimos para buscar a sua orientação, Pai. Para buscar, ó Deus, a tua presença, os teus conselhos, Senhor, a tua proteção, lançar sobre ti nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Para isso, ó Deus, nos sentimos privilegiados e muito gratos a ti por estarmos hoje, Pai, reunidos na tua presença. Fala conosco, Pai, fale no íntimo de cada um de nós, Senhor. Paizinho amado, Deus de poder, fale com cada um da tua maneira peculiar, Senhor, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome, e a igreja diga amém, amém e amém. Então, quando o nosso Deus, ele diz que ele lançou fora o nosso inimigo, ele falou, exterminou o teu inimigo. Então, que extermínio foi esse? Que grande extermínio foi? Satanás perdeu seu trono em nossa natureza, assim como perdeu o seu assento no céu.
Nosso Senhor Jesus, ele destruiu o poder reinante do inimigo sobre nós. Quando ele foi à cruz, ele perdeu para o Senhor Jesus o poder que ele tinha sobre nós. Ele pode até nos preocupar, mas não pode reivindicar-nos. Ele não pode chegar na porta do Pai, do Rei da Glória e falar: esse aí é meu, mas não é mais. Porque antes de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós éramos o quê? Como filhos da desobediência. Andávamos errantes, pelos caminhos errantes, e praticávamos obras das trevas. Mas hoje, reconciliados com Cristo, vivemos para a glória dele, reinando em vida com o propósito santo do Senhor, de andarmos na lei do Pai, glorificando o nome dele. Hoje somos nova criatura. Amém? Amém? Então, os seus laços não estão mais sobre os nossos espíritos, porque nós estávamos amarrados pelo Espírito, mas o Filho nos libertou, e nós somos realmente livres. Então você é realmente livre, o pecado já não tem mais domínio sobre vós, porque Jesus levou na cruz tudo que era contra nós. Hoje nós somos nova criatura. Nós vivemos o mundo de Deus, do reino de Deus, baseado na palavra. E se nós andamos na palavra, não temos do que temer, não é verdade? Não quer dizer que não pequemos. Pecamos todos os dias. Mas a nossa oração é essa: Senhor, perdoa-me. Perdoa os nossos pecados. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Então, o nosso arqui-inimigo ainda é o acusador dos irmãos. Mas até mesmo dessa posição, nosso Senhor o tirou. Nosso advogado, ele silencia o nosso acusador. O Senhor repreende nossos inimigos e pleiteia as causas de nossa alma, para que nenhum dano venha de todos os insultos do diabo. O nosso Deus, ele vem para nos guardar. Não que não sejamos atacados pelo inimigo. Somos. Mas esses insultos não provoca mais nada, porque Jesus no deserto, ele repreendeu o diabo, ele diz, a palavra diz, então use a palavra. Quando ele vier com suas insinuações, com as suas acusações, você clame ao advogado fiel, que é Jesus Cristo, e nenhum dano virá sobre a tua vida. As lutas iremos vencer. Nós temos que passar por luta, porque não existe cristão sem luta. Como alcançar a vitória? Neemias, quando foi erguer o seu muro, o muro de Jerusalém, ele travou lutas. Havia inimigos que queriam impedir Neemias de levantar aqueles muros. E ele, sendo o copeiro do rei, ele batalhou. Quem era Neemias para levantar muro? Quem era Neemias para ir à frente de batalha? Quem era? O copeiro do rei? Ora, onde já se viu? Não é? Para os nossos olhos humanos, quem são eles? Quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Mas o nosso Deus, ele levanta aqueles que são desprezados. Ele levanta para confundir os sábios. Então, queridos, para onde você for,
você trilha caminhos de vitória. Para onde você for, o seu Deus está contigo. Você vive a palavra, fala da palavra, consagra-se na palavra. Então, aonde você estiver, Deus sempre te dará o caminho de vitória. Amém? Então, como tentador, o espírito maligno ainda nos assalta e se insinua em nossas mentes. É aqui que ele nos assalta. Aqui. Ele lança os seus dardos inflamados. E entre as setas venenosas, ele se insinua em nossas mentes, mas dali também ele é expulso quanto à sua preeminência anterior. De que forma? Você hoje é uma nova criatura, você tem armaduras celestiais, você tem o capacete da salvação. Então, quando esse capacete da salvação está em você e que vier um pensamento, uma insinuação na nossa mente de pecados ou de mentiras, quando nós clamamos aquele capacete, é o capacete de Cristo. Nós temos a mente de Cristo para banir toda e qualquer mentira que venha nos assediar, que nós sabemos que é contra a palavra. E ele lança fora o nosso inimigo. Então ele se esquiva como uma serpente, mas não pode governar como soberano. Porque soberano é o Senhor em nós, que é a esperança da glória. Ele lança pensamentos blasfemos quando tem oportunidade. Mas que alívio é quando ele é mandado calar-se e levado a retirar-se como um vira-lata açoitado. Porque isso é o que ele é. E tadinho do vira-lata, nem se pode comparar. É porque ele é um açoitado. Então, amados, levante a tua mão. Senhor, em o nome de Jesus, faça isso por qualquer pessoa que esteja preocupada e atormentada por seus latidos. No nome de Jesus, lança fora o inimigo e seja glorioso aos olhos dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 de Pedro 5,6 diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele vos exalte no tempo certo. Humilhe-se. Humilhe-se para que no tempo certo Deus vos exalte. Isso é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Se nos humilharmos, o Senhor nos exaltará. A humildade leva à honra. E a submissão é o caminho para a exaltação. Pois existe alguns cristãos, ontem mesmo eu tive notícia disso, existe alguns cristãos que não se submetem à sua autoridade na terra. E são cristãos. Mas eles esquecem que está escrito: se você trabalha para alguém, ainda que seja mal, trabalhe para ele como se trabalhe para o Senhor. Então, se você não tem a humildade de baixar a sua cabeça para uma autoridade que você vê, muito menos para Deus quem você não vê. Pode dizer que é crente, pode dizer que é de Jesus, mas está muito longe de ser de Jesus. Compreende isso? Então vamos lá. Então a mesma mão de Deus que nos pressiona para baixo está esperando para nos levantar quando estivermos preparados
para receber a bênção. É Ele que nos pressiona e é Ele que nos exalta. Porque chegará o tempo, quanto a nossa obediência for esperar silenciosamente, com orações e súplicas, você e Deus, na comunhão dos santos. Olhe, ninguém precisa saber da tua vida. Basta você e o Senhor. E se você sentir necessidade de falar para alguém, procure alguém que você realmente saiba que é de Deus, que tem vida com Deus. Então, no nome de Jesus, você vai vencer e Deus vai te exaltar. E aquele momento é célebre, quando ele pega um filho que se humilha na presença dele. Supondo uma historinha, o filho que perdeu tudo, o filho que deu com a porta, né, como dizem por aí, na cara, o filho que foi traído, o filho que foi machucado, o filho que foi ultrajado, o filho que foi teve uma sociedade, não deu certo, porque o outro foi lá e roubou. Sabe, existem muitas coisas na nossa vida, muitos caminhos que nos levam a nos submeter diante de Deus. Mas chegará a hora, olha, irmãos, chegará a hora que Deus irá te exaltar. Então não temas, apenas creia e submeta-se a Deus, que no tempo oportuno, no tempo de Deus, porque não é no nosso tempo, mas eu estou orando, eu conheço irmãos que falam para mim, pastor, só que eu oro não sei quantos anos e ainda não vi acontecer, e daí? Continua orando. Continue orando. Porque o único que pode te exaltar e dar a você o que você sonha é Ele. Mas ninguém. Não é o teu braço forte, não é o braço do amigo, não é o braço do parente, não é ninguém. Não é o seu chefe, que é um chefe muito bom, é Deus. Porque se Deus não moldar o coração daquele chefe, o coração de qualquer outro homem, você não recebe nada. Nada. Vejo muita gente dando aí, caindo, desabando, porque não deram glórias a Deus, ou não andaram no caminho da perfeição, no caminho da luz. Sabe de uma coisa? Você não precisa ser rico para ser reconhecido como filho de Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Isso basta. Isso basta. Então nós nos inclinamos para vencer. Muitos se encolhem diante dos homens e ainda perde o patronato que desejam. Muitos vão atrás de quem empresta dinheiro a juro. Como é que? Com o nome? Agiota. Agiota. Isso. Muitos vão atrás de agiotas, empréstimo consignado. Para. Porque isso tira a glória de Deus. É Ele quem te dá. Porque se você pegar um empréstimo consignado, você vai gastar aquele dinheiro todo, porque o gafanhoto vem e consome, e a dívida vai continuar lá. E você vai pagar uma coisa que já nem existe mais. E com juros abusivos, juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Aguarde no Senhor, que é o dono do ouro e da prata. Humilhe-se na presença dele. Tem causa na justiça. Humilhe-se na presença dele. No tempo do Senhor, no tempo oportuno, ele te exaltará e ele te abençoará. Olha, com bênçãos transbordantes. E ele vai te usar como um instrumento de honra para glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Mas aquele que se humilhar sobre a mão de Deus não deixará de ser enriquecido.
levantado, sustentado e consolado pelo eterno gracioso Deus. É Ele quem te consola, é Ele quem te levanta, é Ele que abre porta, é Ele que vê quando você se humilha e fala, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Quando alguém disser, essa mulher aí que está aí pregando aí, não tem capacidade, você está sendo pastoreado por uma mulher, não tenho capacidade mesmo, porque quem me capacita é o Senhor. É o Senhor que me capacita a estar aqui falando, pregando para as ovelhas dele. E deixe quem quiser falar, deixe quem quiser lançar as pedras, recolha as pedras e construa alguma coisa para você. É costume do Senhor abater os orgulhosos e exaltar os humildes. É costume do Senhor. No entanto, há um tempo para a obra do Senhor. Esse é o tempo da espera. É o tempo que Deus quer fazer você e eu esperarmos para poder nos exaltar. Nós devemos agora nos humilhar, precisamente neste momento presente. Humilhar aí onde você está sentado, o seu coração. Porque se você respira, quem te dá fôlego de vida é o próprio Deus. Não é agiota, não é empréstimo consignado, não é nada disso. Quem te dá o fôlego de vida e te dá vitória é Jesus. É Jesus. Então, somos obrigados a continuar fazendo isso. Quer o Senhor ponha a sua mão aflitiva sobre nós ou não. Então, quando o Senhor disciplina, é nosso dever especial aceitar o castigo com profunda submissão. Porque Ele nos disciplina em todo o tempo. Não recebeu ainda? Estás sendo disciplinado. Vai dando glória a Deus, porque nada saiu do comando e do controle dEle. Então, mas quando a exaltação de Deus para nós, quanto a exaltação de Deus para nós, isso só pode acontecer em tempo oportuno. Não é no teu nem no meu tempo. E Deus é o melhor juiz daquele dia e hora. E certamente não somos verdadeiramente humilhados, ou deveríamos esperar com submissão silenciosa. Então, assim nós esperamos. Sabe por quê? Nesse tempo, o inimigo investe em suas maldades. Ele investe. Ele vai dizer, mas você está na igreja, antes quando você pulava o carnaval e tomava as suas geladas, não tinha nada disso. Não tinha mesmo. Não tinha você sendo disciplinado, não havia nada disso, sendo submisso à potente mão do Senhor. Tinha sim um inferno te aguardando. Então eles projetam todos os males. Porém, se conseguirmos manter uma postura de submissão a Deus, Ele, sem pressa, Salmo 34, 7 diz assim, Ele envia o seu anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Ele envia um anjo, existe um anjo com você. Existe um anjo que guarda a tua vida, irmão. Você não vê, eu não vejo, mas existe um anjo do seu lado, te protegendo, te guiando, te informando o caminho, te direcionando. Então, quando você projeta alguma coisa, tudo te vai e coloca diante de Deus, mesmo que seja uma simples viagem, quando você coloca isso diante de Deus, Ele envia o seu anjo poderoso para te guardar. Todas as situações que nós colocarmos debaixo de oração, nós estamos protegidos. E se agirmos corretamente.
porque nós somos chamados para viver uma vida de luz, porque somos luz e sal da terra. Então não podemos agir como ímpios, como os filhos de Caim. E se o pecado bater à tua porta, resista-o. É teu dever resistir. É difícil, mas não é impossível. Jesus conseguiu. Você e eu também podemos conseguir. Então Deus tem hostes de anjos, santos abaixo dele, e faz com que eles sejam vigias de seus santos e os protejam de todos os males. Você pode dormir sabendo que há um anjo do teu lado guardando a tua vida. Você pode ter essa certeza absoluta. Se os demônios nos fazem maldade, os seres brilhantes nos servem. Os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Então, quando vem um anjo caído, hostes do mal, rapidamente o anjo do Senhor está na tua frente, à tua dianteira, abatendo o inimigo das nossas almas. Note que o Senhor dos anjos não vem e vai, e nem nos faz visitas transitórias, mas ele e os seus exércitos acampam ao nosso redor. A sede do exército de salvação é aonde vivemos. Aqueles cuja confiança está no Deus vivo. É ali que nós vivemos, nessa sede desse exército de salvação. Então, este acampamento circunda os fiéis, de modo que eles não possam ser atacados a qualquer momento. A menos que o adversário possa romper as trincheiras do Senhor dos anjos. E isso é impossível. É impossível. Então não tenham medo, mas temam a Deus. Não tenham medo do mal, mas temam a Deus. Temos uma proteção contínua, uma vigilância permanente. Aquele que te gerou pela palavra é fiel para guardar o teu depósito. Então, vigiados pelos mensageiros de Deus, não seremos surpreendidos por ataques repentinos, nem engolidos por forças avassaladoras. E a libertação é prometida nesse versículo. Libertação pelo grande capitão da nossa salvação. E a nossa libertação obteremos repetidamente. Será sempre. Sempre quando nós estivermos em alguma saia justa, Deus nos liberta. Até que a nossa guerra tenha terminado. E troquemos o campo de conflito pelo lar de descanso. Amém, irmãos? Então, essa é a promessa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Se você tem alguma situação, saiba que o anjo do Senhor está ministrando o seu favor em todo o tempo. Não perca a direção, não se desvie, não se distraia, nem para a direita e nem para a esquerda. O foco é a frente. O foco é o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos protege e que nos amou com amor eterno. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Curve a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te glorificamos, exaltamos a beleza da tua majestade. De posse das tuas promessas, Senhor. Nós, Senhor Deus, estamos revigorados, ó Pai, da tua palavra, Pai, que vem nos enchendo a cada dia mais e mais, até ser dia perfeito, até que possamos, ó Deus, alcançar a estatura de um varão perfeito. Nós te glorificamos,
nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, e te tributamos glórias a Deus. Confiados, Senhor, firmes nas tuas promessas, Pai. Nós temos a certeza que o Deus que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa a nossa vida e a nossa família, a nossa igreja, para a honra e glória do teu nome. Levante a tua mão, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja vencedora diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.